fidelidade e com detalhes que, cara, você não conseguia nem ver na imagem anterior. É incrível, é incrível. Cara, se existe isso, por que não vai existir uma porcaria de uma inteligência artificial que compara informação? Apesar de eu estar questionando isso, tá? Existe. A IBM, ela tem um, que agora eu esqueci o nome, que ele faz isso. Ele consegue comparar e extrair informações. Basta uma empresa querer comprar isso, colocar na sua própria rede social. Claro que não é barato, óbvio, mas o investimento está aí para isso, né? Tem que investir, são empresas, existem investidores. E você até deu esse exemplo do jogo, de algo que você encontrou interessante dentro da internet. Tem também esse lado muito bom da internet, não tem só o lado obscuro. Tem aí cursos disponíveis. Faço bastante. Muitos cursos online. Tem diversa propagação de conteúdo bacana, seja para uma causa ecológica, para uma benfeitoria, sei lá, solidariedade de modo geral. Tem muita coisa bacana, sim, sendo divulgada na internet. Cabe às pessoas, né, divulgarem esse conteúdo, um pouquinho menos de ódio, um pouquinho menos de, talvez, de opinião, com essa raiva, vindo com toda essa carga negativa, e compartilhando algo que seja um pouquinho mais construtivo. Olha, dá pra você fazer isso. Eu acho bem interessante. A minha sogra, você conhece? Uma pessoa que usa muito a internet pra culinária. Usa muito assim a internet como um meio de reaproveitar alimento, o que ela pode fazer com um determinado alimento. Eu acho isso muito legal. Eu acho uma forma tão simples, mas tão inteligente de fazer o uso da internet. Sabe, ela poderia estar se enchendo de tanto lixo e ela tá ali tentando se alimentar melhor com a ajuda da internet. Descobrindo propriedades de um alimento, descobrindo qual a melhor maneira de preparar uma receita, como que é mais econômico. Quer dizer, existem diversas ferramentas que a internet ela pode trazer para facilitar a nossa vida e que simplesmente depende da gente saber usar essas ferramentas, né? Elas estão aí para fazer besteira. Você vê aí o caso que quanta coisa ruim se propagou até com o aplicativo. O lance lá da baleia azul. Esse lance da baleia azul é até interessante, né? Você falando disso, além da baleia azul, eu lembrei daquele senhorzinho que fazia slime no YouTube. Mano, eu fiquei triste com isso, cara. Eu fiquei extremamente triste. As pessoas, elas são maldosas, cara. Elas são idiotas, compartilhando mentiras sobre o cara. Pura mentira, sabe? Tudo pressuposto. E cara, ai, que ódio. Eu tenho um ódio disso, sério. Só de lembrar dá um ódio. Sim, eu cheguei a ver o vídeo dele, um dos vídeos. E realmente, assim, é engraçado, fazendo um comparativo um pouco capcioso aqui. Mas é da mesma maneira como eu me senti julgada tantas vezes. Porque, poxa, eu só tava fazendo meu conteúdo, eu só queria escrever um texto sobre um sentimento, sobre uma fase da minha vida, e você é tão apontado e tão julgado. E, cara, ele só queria fazer o bendito do slime. Ele só queria fazer um negócio com cola, mano. Só isso, mano, só isso. E não era nem cola de cheirar. E aí vai um desgraçado, ou melhor, ou talvez uma desgraçada, não sei. Muitos desgraçados que tem na internet. Tanta bosta do cara, mano. Tipo, uma parada ridícula. Que existe justamente isso. A internet, pra muita gente, ela é um canal. Vê aí os próprios perfis anônimos. A maioria dos haters são anônimos. Galera que tem a necessidade de distribuir o ódio. Ele não é nem homem ou mulher de colocar o rosto dele ali, a identidade dele ali, mas ele quer distribuir o ódio. Ele quer falar mal, ele tem essa necessidade. É engraçado porque a internet, às vezes as pessoas falam que a internet ela é ruim. Não, a internet, como a gente tá falando aqui, ela tem muita ferramenta boa, ela é algo legal. No entanto, o que é ruim, se você for parar pra ver, é o comportamento das pessoas. Porque a internet ela é uma extensão desse comportamento. Assim como a galera fala mal das outras no ambiente de trabalho, é algo antiético, é algo chato,
As pessoas fazem isso na internet, as pessoas falam mal dos próprios familiares dentro do próprio lar. Você acha que elas não vão usar a rede social pra falar mal de um político, pra falar mal de um cantor, pra falar mal de um artista, um escritor? Eles vão usar. É que atualmente, assim, o brasileiro ele tá acostumado com a rodinha de amigos das coisas que não saem dali. Sabe, a internet não é isso, cara. A internet... Explode tudo, né? A Tudo ali internet... explode, não tem jeito. É compartilhamento 24 horas, sabe? E assim, eu vou ser bem sincero com essa situação. Cara, não é ruim você ter o seu grupinho, no qual vocês vão conversar as coisas ou vão postar as coisas que vocês querem. Não tô falando que é ruim você ter uma opinião que seja contrária do seu colega, ou que seja contrário do que todo mundo pensa, ou que às vezes até seja violento e tudo mais. Mas, cara, tem uma situação que é o limite daquilo que é colocado, daquilo que é postado, tá? E você dentro do seu grupo colocar isso e o seu grupo agir com normalização não quer dizer que o mundo inteiro vai agir com normalização, ou normalmente, né? Talvez eu esteja zoando meu português, daquilo que você acha, daquilo que você está vendo. Então, controle-se, sabe? Existe a liberdade? Nós vivemos em um país com liberdade. Só que essa liberdade não pode atingir a ninguém. Eu coloco um grande exemplo, a prisão do Danilo Gentili. Que aconteceu agora essa semana. O Danilo Gentili foi preso porque ele zoou ou xingou. Não me aprofundei muito no assunto porque não vale a pena. Mas eu zoei. Zoei bastante isso. Zoei por 2 motivos. Primeiro, é bom quando não é do seu. Porque Danilo Gentili, ele tem sim, se eu não me engano, eu não vou falar sobre quantidades porque não é uma informação que eu tenho como fator, mas ele já processou pessoas porque essas pessoas xingaram ele. Então por quê? O que dá o direito dele xingar uma outra pessoa na internet? Nenhum, entende? Ele não tem esse direito. Porém, nós temos que entrar na situação de que ele trabalha com humor. E não necessariamente ele deva ser preso por uma opinião. Existem multas, existem penas leves para isso. Existem pessoas no governo que precisam imediatamente serem presas pelo que já fizeram e pelo que estão fazendo, do que um cara que comentou uma coisa na internet. A gente chega em um ponto interessante nesse podcast. Um momento onde que tudo culmina lá no início, onde eu falei dos blogs. Eu sempre acreditei na liberdade de opinião para fazer música, para fazer arte, para fazer texto, para fazer blog, para postar o que você quiser. Se você quiser deixar sua foto de perfil lá, a foto mais bizarra do mundo é um direito seu, faz parte da sua liberdade de expressão também. A internet, a gente pode usar ela para manifestar diversas revoltas, desde um site que nem o Reclame Aqui, desde uma opinião que alguém lança sobre uma empresa lá no Love Mondays, até você falar mal do abuso que você sofre no transporte coletivo, do abuso que você sofre da autoridade do seu chefe, de um relacionamento que está te fazendo mal, seja de amizade, seja um relacionamento afetivo. Você pode usar a internet, usar o seu espaço para alertar outras pessoas. Eu acho muito legal quando eu tive contato há anos atrás com um movimento que de certa forma é um movimento feminista, que é o movimento Chega de Fio-Fio, que eu acho muito legal, aonde você pode denunciar aonde você sofreu uma cantada que foi além de uma cantada, né? Acho que não entra... Chega na questão realmente onde você se sente desconfortável, né? A pessoa falou uma coisa mais, né, ali acentuada pra você, que fez você se sentir mal, que você se sentiu desconfortável, ou fez até uma ameaça, que existe muita disfarçada de cantada, uma ameaça ou isso ou aquilo. E eu achei esse movimento muito legal. Ele tinha uma doçura pra falar de um assunto que é totalmente sério. Ele não precisava ser agressivo. Ele combate algo muito forte, que é aquela coisa de que a mulher tem que ouvir tudo na rua porque ela tá vestida de uma determinada forma e ela tem que ouvir aquilo. E, cara, eles trataram um assunto de uma maneira tão bonita e tão interessante e tão inteligente
pra falar, ó, chega de fio-fio, a gente não gosta disso. Sabe, ela não tava atacando todos os homens que em algum momento fez cantada pra uma mulher na rua. Ela tá atacando a ideia de você causar um desconforto em alguém. Você não quer, você não precisa passar por aquilo. E esse tipo de conteúdo é tão legal, é tão interessante e não ganha tanta notoriedade. Eu sei que o movimento Chega de Fio-Fio, ele até tem hoje em dia uma colocação legal, mas eu queria ver outros movimentos, eu queria ver outras ideias assim, vingando, sabe? O meu blog, ele foi muito apontado, principalmente nos últimos tempos, por gente que não gosta do que eu escrevo nele porque eu estou falando sobre elas. Cara, você tem direito de falar sobre as pessoas. A partir do momento que você faz parte da minha vida, eu vou escrever sobre você. É um direito meu. Existe sim algo que é muito importante na internet, que isso também tem ficado de lado, que você não pode expor as pessoas. Você não pode expor as pessoas, mas você pode expor sim as suas experiências. Então, uma coisa é você contar a sua história e outra coisa é você, de repente, falar mal de alguém de uma forma que você prejudique essa pessoa emocionalmente, profissionalmente, enfim. Eu vou continuar sempre escrevendo e fica de aviso aí pra todo mundo que Faz parte da sua vida. Pra todo mundo que cruzar o meu caminho, que eu vou continuar escrevendo e vou contar sim sobre as experiências boas, experiências ruins. Eu aprendo muito com gente boa, mas eu também aprendo muito com as pessoas ruins que passaram pelo meu caminho. Pessoas que tentam banir esse meu direito de expressão. Eu acho que a gente vive em um mundo que, por mais liberal que seja, e por todo o leque de possibilidades que a internet dá da gente falar, ainda tem muita opinião que ela é calada. Porque o outro não quer que você fale sobre aquilo. Tem diversos assuntos na internet que, se você for procurar, você não encontra porque as pessoas estão evitando falar sobre aquilo. Um grande exemplo sobre isso que eu vi recentemente é um vídeo de um gringo, tá? Que ele é muito conhecido na cena de modificação de equipamentos e videogames, tá? Ele foi um dos caras, pra vocês terem uma ideia, esse cara, eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi a primeira pessoa, a segunda pessoa que fez um port para um PSP, para um PlayStation portátil. Ele portou Doom. Quem conhece sabe. E ele teve os vídeos dele todos sobre Nintendo Switch censurados por conta da Nintendo. E o cara só tava falando de homebrews, de modificação, de coisas que as pessoas fazem. Enfim, é um tipo de censura da opinião. É um tipo de censura de conteúdo. E é muito triste você ter uma experiência que você passou, agora falando sobre as questões da Jaque. É muito triste você ter uma experiência que você passou e você ser obrigado a apagar esse conteúdo. Porque, cara... E aí entra numa questão. Eu já recebi diversas ameaças de processo que vêm bem antes do Eu Insólito. No Feder, que foi o blog que eu tive clonado, eu poderia ter corrido atrás, talvez até de um direito, eu era muito novinha na época, de a pessoa tá replicando o meu conteúdo. Porque por mais que eu estivesse falando, sei lá, de uma roupa, de um filme, eu criei aquele conteúdo. Era uma informação, era uma opinião minha sobre, enfim, aquilo, e a pessoa replicou aquilo. Já no Eu Insólito, eu tava sendo rebatida por falar da minha história. Isso desde o começo, quando eu lembro que quando eu falei de um filme sobre aquele filme Corra, o filme, muita gente apoiou o filme porque ele trouxe uma nuance de terror diferente mesmo, um suspense diferente. E ali o filme ele vai tratar com um pouco de humor e com essa coisa do suspense, ele vai falar um pouco do racismo. Eu particularmente não gostei do filme, achei sim uma ideia bem original e diferente, mas não necessariamente eu gostei. E eu fiz um post falando sobre o filme lá no Eu Insólito, e esse post ele gerou muita revolta, porque teve gente que achou que eu não gostei porque
era uma ideia justamente por ser muito diferente, ou porque eu achei que não falou legal sobre essa coisa do racismo. Não, eu só não gostei. Você tem um direito de não gostar de algumas coisas, assim como eu posso não gostar de algumas pessoas, assim como eu posso não gostar de algumas atitudes